Boa noite, tudo bem? Pontualmente às 7 horas, estamos aí começando a nossa live. Vou aguardar só uns 3 a 5 minutinhos, porque sempre tem os atrasados, e aí a gente começa de fato a nossa apresentação, tá bom? Oi, gente, boa noite. Para quem está entrando, só estou aguardando uns minutinhos, que sempre tem os um pouco atrasados. Então, daqui a uns 3, 5 minutos no máximo, a gente começa a live de fato, tá bom? Oi, gente, boa noite a todos. Vamos começar agora, né? Quem chegar atrasado já pega ali um pouco em andamento a nossa live. Primeiramente, muito obrigada a todos que estão aqui participando. É a primeira live que eu faço, né? E a gente está passando por um momento de transformação, agora de transição da empresa. Vou falar um pouco sobre isso também. Então, muito feliz aí com a presença de vocês. Espero que gostem e que o conteúdo consiga agregar aí conhecimento para vocês utilizarem na prática também do seu dia a dia no escritório, seja de arquitetura, seja de design. Para quem não me conhece, meu nome é Tabata Andrade, eu fui durante 7 anos sócia e diretora da marcenaria Yucca Móveis, aqui em São José, em Santa Catarina. A gente fechou recentemente uma empresa que estava sendo bastante lucrativa e já estava virando referência no mercado aqui da região. A gente estava bem conhecido já e tendo bastante retorno em parcerias e reconhecimento, inclusive, de outras marcenarias. Mas percebemos que a gente podia atuar de uma forma muito mais intensa e transformadora, eh, mudando a nossa empresa, né, um pouco do ramo, encerrando a fábrica em si e transformando a vida e o trabalho dos nossos parceiros de trabalho na fábrica, que são vocês, arquitetos e designers. Então a gente está criando uma empresa nova a partir do zero aí, que é o método Yucca, que vai ser uma mentoria focada no atendimento a arquitetos e designers. E essa primeira live é para apresentar os 3 erros que, ao longo desses 7 anos de marcenaria, eu vi que aconteciam e que sabotavam, de fato, a execução dos projetos de vocês, mas também para apresentar um pouco desse método novo que a gente está criando e que eu espero que permaneça aí por muito tempo, na parceria que eu já tinha com bastante tempo, gente, né, com bastante arquitetos e designers, e que a gente consiga manter essa parceria que era muito bonita e que trouxe bastante alegria para a gente ali ao longo dos 7 anos de empresa também. Então, vamos lá, né, de fato, ao tema, começar aí a live. Eu posso ficar um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu faço live na vida, então vocês não reparem também, mas vamos tocando aqui. E se tiverem alguma dúvida também, podem ir comentando que eu vou respondendo. Primeiro ponto, eu acho que a maioria de vocês provavelmente esse não é o primeiro evento de marcenaria que vocês participam. Também, se for, é um bom começo e que bom que escolheram a gente para isso, fico feliz.
Eu também acredito que muitos de vocês já tenham passado por alguma dessas situações ali que está descrita no slide, né, de projetos que foram mal executados, de tempo e dinheiro gasto em excesso, sem necessidade, por algo que poderia ter sido corrigido com antecedência. Você sente que você sabe detalhar ou a sua equipe, se você tem um escritório com uma equipe, também sabe fazer, mas chega na execução e tudo trava, algumas coisas chegam a dar errado. De fato, isso acontece, e eu sei que não é culpa de vocês e também não é exclusividade de ninguém, acontece com bastante gente, né. Durante os 7 anos ali de empresa, eu tive contato com uma gama grande de arquitetos, de designers, e essas reclamações e essas dores, elas eram muito frequentes. E a gente também entendia bem delas, né. E eu sei também que o mercado, ele cobra de vocês um conhecimento técnico que a formação não dá, né, e às vezes, inclusive na prática, vocês também não conseguem receber, é difícil. E a gente, enquanto fábrica, eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser transformadora realmente, né, em ajudar, em fazer dar certo. E esse meu fazer dar certo muitas vezes empacava também na execução mesmo, da nossa empresa. Então eu entendo que é uma dor latente para vocês enquanto profissionais que projetam, e para mim, mesmo enquanto fábrica, também era uma dor forte que a gente tentava resolver, e ao longo dos anos de marcenaria fomos criando processos e metodologias para isso, né. E eu acho muito bom que vocês estejam aqui, porque isso é um sinal de que vocês estão dispostos a aprender, a se superar e a melhorar os conhecimentos que vocês têm sobre a área, para de fato entregar, né, sempre soluções mais completas para os clientes de vocês também. Vamos lá. Então, para quem é essa apresentação de hoje? É, eu tenho o meu objetivo na apresentação é basicamente ajudar 3 tipos de profissionais, né, dentro dos ramos ali de arquitetura e design, que são os autônomos, né, aqueles que fazem tudo sozinhos ou eventualmente terceirizam, o serviço e que querem aprender a ter menos custos, a ter menos gastos caros. E esses gastos que eu me refiro não são só financeiros, apesar de também serem, né, porque às vezes um erro de projeto, ele gera um custo extra grande, seja para o arquiteto, para o cliente, para a marcenaria, mas também no sentido de perder a confiança do cliente. Quando a gente erra, e às vezes não é nem a gente, mas enfim, eu digo a gente no contexto, seja o arquiteto ou a marcenaria, o cliente acaba perdendo um pouco da confiança naquele serviço, então o erro pode gerar também uma perda de confiança, né, o que acaba gerando outras questões que, por exemplo, o cliente deixa de te chamar para executar um outro projeto, não indica para outras pessoas, então vai gerando toda uma cascata negativa, né. Os escritórios, que são o segundo grupo que a gente pretende estar atendendo e ajudando para eles conseguirem padronizar os processos e delegar as tarefas para os subordinados, enfim, para as pessoas que vão fazer essa parte do procedimento ali de detalhamento dos móveis, com qualidade, sem perder essa qualidade, com confiança e segurança de que vai ser bem executado. E o terceiro grupo que eu pretendo estar ajudando com as informações que vão ser passadas hoje, são as pessoas recém-formadas ou que estão mudando de área dentro da arquitetura, né, indo para a área de interiores, que geralmente é um público que tem muita dúvida, porque não tem conhecimento nenhum ou pouquíssimo conhecimento dentro da área de marcenaria e da prática da execução mesmo. Inclusive era um público que eu atendia bastante na fábrica, porque eu me colocava sempre muito à disposição, né, no sentido de ajudar com informações práticas ali, de inclusive no momento em que a pessoa estava detalhando, não me importando se ia o projeto ser fechado com a gente ou não, eu acho que o conhecimento ele tem que ser transmitido. Então eu achava muito legal, porque eu acabava fazendo um pouco de papel de professora, né, com esses ensinamentos, que é uma coisa que eu também aprendi muito recentemente, eu vou contar um pouquinho ali da história da marcenaria para vocês já já. Então o que vocês precisam saber, o que é importante saber até o final dessa apresentação, né, a verdade que muda tudo, a grande verdade, é você entender que os erros que são, causados na execução, os retrabalhos, os gastos extras, o estresse com fornecedores, o estresse com o cliente, com não só a marcenaria, mas enfim, né, outros fornecedores também,
Isso tudo não é falta de talento ou de esforço de vocês para fazer dar certo. Muitas vezes também não é falta de profissionalismo da marcenaria, né, lá na fábrica a gente era extremamente dedicado a fazer as coisas darem certo, e mesmo assim, às vezes não dava, né, acontecia algum erro, enfim, algum retrabalho, algum problema, e um desgaste com o cliente por conta disso. Mas o que causa isso não é essa falta de esforço de vocês, é realmente a ausência de um método técnico, né, principalmente um método que tenha sido criado dentro da produção para ensinar vocês a detalharem com clareza e entendimento do que está sendo feito e também a se comunicar melhor com os fornecedores, com quem realmente está executando o projeto, que eu acho que é importantíssimo. Gente, só uma coisa, eu estou falando muito rápido, está dando para entender? Vocês estão acompanhando bem? Como é que está isso? Só para eu também, se precisar, eu diminuo um pouco o ritmo. A ideia não é me estender muito aqui também, a gente ter uma live rápida, assim, em torno de 1 hora, mas que seja de conhecimento aplicado mesmo, que vocês entendam o que está sendo falado. Então, se eu estiver acelerando demais, podem me avisar ali que eu dou uma pausadinha, tá bom? Mas, então, a princípio, vamos seguindo. Então, por que eu acho que você deve me ouvir hoje, né, e fico muito feliz que estejam aqui, de fato, ouvindo também. A gente tem, como eu já falei anteriormente, teve a fábrica, né, Ilka Móveis, ali em São José, durante 7 anos. Durante esses anos, a gente executou mais de 300 projetos, todos de arquitetos e designers. A gente não trabalhava com cliente final na fábrica, né, o nosso interesse nunca foi esse. E então eu tenho uma vivência prática da produção real, do dia a dia mesmo de fábrica, que eu acho que pode auxiliar vocês a transformar a realidade do escritório, né, para reduzir ou de fato terminar com essa coisa de retrabalho, de estresse, de incomodação com marcenaria, que era uma dor muito latente que eu escutava toda semana, seja de arquitetos, de designers, de clientes, né? A marcenaria ela tem um nome muito esqueci a palavra agora, mas as pessoas têm um pé muito atrás com marcenaria, e eu entendo isso, e a gente por muitos anos tentou transformar essa visão. Acredito que conseguimos em grande parte, mas essa parte prática da vivência, ela me fez enxergar que essa dor é possível de ser sanada também, né, de se cada um fizer um pouquinho da sua parte. Então, contando assim brevemente a história da marcenaria, a gente começou, né, o projeto ali, a fábrica, em 2018. Na verdade, quem abriu foi meu irmão, o Alan. Eu não morava aqui na época, nós somos do Rio. Só que 1 mês depois dele abrir a marcenaria, ele foi chamado para um banco, ele é economista, trabalhava na área. Foi uma boa proposta, então ele me convidou para vir tocar o negócio. Vocês imaginem que eu sou formada em História e Arquivologia, sou mestre em História, nunca tinha sido chefe de ninguém, nunca tinha trabalhado numa marcenaria, nem sonhava em fazer isso da minha vida. E vim, aceitei esse desafio, e de fato foi um desafio, né, que a gente abriu sem saber fazer móvel, e confiando no serviço ali do marceneiro. E deu muito certo, que bom, né? Estamos aqui até hoje. Eu, desde o começo, a gente começou muito pequeno, numa fábrica ali em Barretos. E era pequena, a gente tinha um marceneiro nos primeiros meses ali, um marceneiro e o ajudante, mas desde o começo a gente sempre foi muito estruturado, então a preocupação em ter organização dentro da fábrica, em ter planilha para tudo, em ter processo para tudo, ela vem desde o começo da marcenaria. E a gente também teve sempre esse foco de trabalho em atender você, arquiteto e designer. Então eu nunca, desde o comecinho, atendi, aliás, nunca é uma palavra muito forte. Bem no começo a gente atendeu alguns clientes finais, sim, né, porque a gente tem que fazer o negócio girar também, e a gente ainda não tinha nome, mas desde o início da fábrica, o nosso foco, então assim, os nossos clientes, na verdade, eram vocês, arquitetos e designers, né, não era o cliente final. E eu sempre fui muito focada em construir essas parcerias e fazer com que elas dessem certo, que era o nosso interesse. E aí, logo no primeiro ano, a gente pegou um projeto grande de um apartamento completo lá na Beira-Mar Norte. Ficamos assim extremamente felizes, extasiados com aquela coisa, né, de estamos começando e já conseguimos pegar esse apartamento.
e a gente quase quebrou no primeiro ano de empresa, por conta de uma falha boba. Hoje em dia eu olhando para trás, né, em retrospecto, o que aconteceu? Na época a gente acreditava que eu precisava simplesmente seguir o detalhamento do projeto, que eu não precisava tirar dúvida com a arquiteta, que eu não precisava questionar, inclusive, alguns detalhes do projeto, que eu simplesmente tinha que acatar o que estava ali e fazer igualzinho que ia dar certo. E foi o que a gente fez, num apartamento completo, com sala, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 3 quartos, varanda. Segui todo o passo a passo do projeto, sem questionar absolutamente nada, porque a gente queria, inclusive, criar uma parceria e fortalecer uma parceria legal com essa arquiteta, né, que poderia trazer aí outros clientes, outros apartamentos para a gente, projetos maiores, que iam servir também já para portfólio e tudo mais. Então, que aconteceu? O cliente, a gente começou a montagem, né, o cliente toda vez que ia no apartamento, ele pedia uma alteração em algum dos móveis, porque ele achava que a altura não estava certa, que a profundidade estava pouca, que uma porta que tinha que ser gaveta não era para ser porta, enfim, foi um rolo. O apartamento do cliente virou uma marcenaria literalmente, a gente levou serra lá para dentro e começou a cortar móvel lá dentro, porque não tinha mais o que fazer e toda hora era alteração em cima de alteração. A arquiteta, participou pouco, porque se eu não me engano, agora eu não lembro bem, mas eu acho que o cliente também não tinha considerado o acompanhamento dela de obra, né, então ela não se envolveu tanto nessa parte. E a gente teve um prejuízo gigantesco. Todo o lucro que ia sobrar e que normalmente não é muito, dessa venda desse projeto, foi-se embora por ralo abaixo e a gente ainda teve um prejuízo enorme que quase fez a gente fechar a fábrica de fato, assim, a gente quase foi à falência. Por muito pouco isso não aconteceu, a gente conseguiu se reestruturar. Que aí pegamos um outro projeto na sequência e conseguimos reorganizar ali os processos para as coisas andarem, né? Mas a partir desse erro trágico aí e desse acontecimento, a gente criou uma experiência positiva para o nosso negócio, que foi, talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham, né, feito algum trabalho com a gente, que foram as boletas. Eu acabei não botando um exemplo prático dela nos slides, esqueci, mas a boleta era basicamente uma planilha que a gente criava, porque o que acontece? Nessa época eu ainda não tirava medida, depois eu assumi mais essa responsabilidade dentro da empresa. Nessa época ainda era o marceneiro. Mas quando aconteceu esse problema, eu comecei a eu mesma tirar a medida fina, porque a gente também tinha identificado que o marceneiro, quando ia tirar a medida, ele esquecia de muitos detalhes, tirava a medida errada, às vezes anotava de uma forma que ninguém entendia, e se ele saísse da empresa, a gente tinha que voltar no cliente para medir novamente. Então, eu criei também, nessa mesma época, um checklist de medida fina, comecei a eu ir tirar a medida, assumir mais essa responsabilidade dentro da empresa. E depois da medida, antes de ir com o móvel para a execução, a gente fazia essa boleta. Eu também fazia, no caso, eu fazia quase tudo na empresa. Que era essa planilha de Excel, onde eu pegava móvel por móvel, independente do tamanho do projeto, pegava móvel por móvel e detalhava todo ele ali. As medidas, as cores, as espessuras, qual era o puxador, se tinha algum eletrodoméstico, qual era a medida do eletro, enfim, todas as informações estavam ali. E eu já estava aprendendo um pouco mais, né? Porque eu cheguei sabendo nada, sem saber o que era uma dobradiça. Mas nessa época já tinha 1 ano e pouquinho de empresa, comecei a entender melhor também sobre a produção dos móveis e ferragens, material, e e aí comecei a fazer essa boleta, e quando eu detalhava alguma coisa na boleta e via que tinha dúvida, e que poderia surgir a mesma dúvida para o marceneiro, eu já grifava aquilo ali, a gente mandava essa planilha para a arquiteta validar as informações e tirar as minhas dúvidas, né, para aí sim ir para a produção. Então, quando o móvel ia para a produção, ele já estava redondo. Você, assim, eventualmente o marceneiro vinha com uma dúvida nova, mas eram às vezes questionamentos rápidos de resolver e que não impactavam na produção. Porque se eu deixasse para tirar dúvida na hora que ele começa a produzir, ele tem dúvida todo santo dia, então a produção não anda. A gente estagnava ali, parava porque eu tinha que ficar aguardando a resposta da única conversa
sanava todas as dúvidas ou grande parte das dúvidas do projeto e já conseguia resolver e tocar a produção. Chegar na montagem, às vezes dava alguma coisa errada, não vou mentir para vocês, a boleta não salvou 100% das nossas vidas, mas foi uma metodologia que diminuiu 90% dos nossos retrabalhos, que eventualmente acontecia também, mas reduziu bastante, porque a gente conseguia minimizar essas dúvidas ali no contato com o arquiteto antes de produzir. Então, seguindo, a gente vai entrar aí agora de fato no tema da live, né? Eu antes só quis dar um apanhado ali para vocês, de um pouco de como funcionou a nossa empresa e das coisas que a gente aprendeu e das dores que a gente também sentiu, como eu sei que vocês sentem. E basicamente, os problemas que eu enxerguei, e assim, esses problemas são relacionados ao trabalho do arquiteto, do designer, né? Tem os problemas que eram relacionados à marcenaria, mas aí isso já é um assunto para uma outra live. Mas esses 3 problemas eu identificava que aconteciam bastante quando a gente pegava o projeto de um arquiteto para fazer a primeira leitura ali e colocar em execução. Então, o primeiro desses erros era detalhar como arquiteto ou como designer e não como quem executa. E eu sei que é difícil detalhar como quem executa, né? E a ideia não é que vocês se tornem marceneiros, até porque eu era dona de marcenaria, mas eu nunca soube fazer uma peça, pelo menos não na prática, né? Eu sabia a teoria. Mas quando você entende um pouco mais da forma de execução, isso fica mais claro para ser passado, né, para quem de fato vai botar a produção no dia a dia. Então as dúvidas se dissipam, né? Você deixa de ter, elas acontecem com menos frequência e os erros também. O segundo erro é confiar que revisar tudo sozinha é um sinal de controle e achar que isso é excelência do seu trabalho. Eu só com a marcenaria, eu sozinha eu tinha que fazer. Eu fazia a prospecção dos arquitetos, fazia orçamento, que me tomava muitíssimo tempo, inclusive, fazia a venda, elaboração dos contratos, outros documentos, tirava a medida fina, fazia a boleta, acompanhava a produção, acompanhava a montagem, acompanhava o pós-venda, né, o período de garantia, de assistência que a gente dava para os clientes. Então, assim, era muita coisa para eu sozinha fazer. As 24 horas do meu dia não eram suficientes. E isso que eu só tinha a marcenaria para cuidar, né? Eu fico pensando vocês, enquanto arquitetos e designers que acompanham todo o processo de obra, que vocês têm que lidar com pedreiro, com gesseiro, com pintor, com pessoal do piso, com a marcenaria, com vidraçaria, serralheria, enfim, é muita gente. Então, não dá para achar que vocês vão conseguir detalhar tudo com excelência e revisar tudo com excelência sem deixar passar alguma coisa e isso não se tornar uma coisa exaustiva na vida de vocês, né? Porque a marcenaria, querendo ou não, era muito exaustiva para mim, apesar de que foi uma paixão, se transformou numa paixão ao longo dos anos ali. Eu ficava muito realizada, às vezes mais do que o cliente, quando eu vi o móvel pronto e ele atendia as expectativas de todo mundo, sabe? Mas é muito cansativo. Então, é um erro que eu vi acontecer com bastante frequência lá na fábrica também, em relação aos projetos, né? E que de fato sabotam não só o escritório, mas a vida de vocês também, porque atrapalha todo o resto, né, da dinâmica ali do seu dia a dia. E o terceiro erro, não menos importante, é achar que o fornecedor vai entender o seu PDF e vai seguir ali o que você está, enfim, especificando, de acordo com as suas ideias. Que, na verdade, ele se aproxima bastante do primeiro erro, apesar de serem coisas um pouco distintas, mas o que acontecia bastante também, que eu vejo, não só lá na fábrica, em outras fábricas que eu conheço muitas marcenarias e converso com muita gente, a gente tem uma troca muito legal também, e acontecia muito isso. Às vezes, um móvel, um único móvel, ele pode ter 3, 4 formas diferentes de ser produzido. E se você só manda um PDF dizendo eu quero aquele móvel ali, se você pede para 3 marcenarias diferentes fazerem, pode ser que cada uma entregue um móvel que seja diferente do outro também, sabe? Que ninguém vai pensar nele da mesma forma. E aí, quando você deixa para a pessoa que está executando entender o que ela quiser do seu projeto, ela vai executar da forma como ela achar que deve, e não necessariamente vai ser a forma como você ou seu cliente gostaria que ficasse, né? Então, basicamente, os 3 maiores erros que eu identifiquei são esses ali ao longo dos anos. E aí agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que eu posso também fazer para ajudar,
é a resolver esses erros, né, para que eles não aconteçam nos próximos projetos ali no futuro do escritório de vocês e que as coisas fluam com mais naturalidade, com mais constância e com menos incomodação. Então, são basicamente 3 segredos para executar sem retrabalho, né. O primeiro deles, e em grau de importância, acho que os 3 são muito complementares, mas o primeiro deles seria a clareza técnica, né. Você não precisa virar um marceneiro para fazer o seu detalhamento e a marcenaria entender, mas você precisa falar a língua da marcenaria, porque senão os erros e os retrabalhos vão continuar acontecendo. Então, você tem que usar especificações que considerem a forma de produção que você gostaria que fosse seguida no móvel, né? O tipo de MDF, as espessuras, o sistema construtivo, não necessariamente você precisa entender, mas se você entende, você consegue discutir com quem está produzindo. E é uma discussão saudável, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na fábrica, como eu falei, eu não sabia nada. Literalmente eu não sabia o que era uma dobradiça, o que era uma corrediça. Mas com os meus anos de prática, muitas vezes eu olhava um projeto e eu via que o marceneiro ia fazer de uma determinada forma, e eu falava para ele: "Não, eu não quero que você faça assim, eu quero que você faça dessa forma". Porque eu comecei na prática a adquirir esse conhecimento. Então é importante você conseguir discutir com a marcenaria, apesar de você não vai, né, eu nunca peguei e fui para a serra cortar o móvel, mas você vai saber até se você está sendo enrolado por por uma marcenaria, porque às vezes tem marceneiro que tem uma certa preguiça de fazer algo diferente, e que era outra coisa que lá na fábrica a gente gostava muito de um desafio, né. Tem coisas que eram mirabolantes que as arquitetas me pediam, mas eu sempre gostava muito de conseguir atender. Então a gente ia muito atrás de novidades, de entender outros lugares que já tivessem feito, para a gente entregar o melhor. Mas tem marcenaria que não está interessada em fazer isso, eles querem fazer o básico, então eles podem querer te enrolar talvez para, se você não entende, se você não conhece, não sabe como é feito, eles podem falar: "Ah, isso aqui não dá para fazer", e nem tentam, né. Que às vezes de fato não dá, mas a gente sempre tentava. Fazia gabarito, fazia um teste lá na fábrica, uma pré-montagem para ver se o negócio ia funcionar ou não, para depois dar uma negativa se fosse o caso, né. E aí um outro ponto dentro dessa clareza técnica ainda, é o excesso ou a falta de informação. Tinha vezes que tinha informação demais, muito texto, muito número, e a gente se perdia, né, porque mesmo com a boleta ali impressa junto com o projeto, ainda era suscetível de ter erro do marceneiro, porque ele não conseguia associar as informações. E quando falta também informação é ruim, né, porque a gente tem que ficar indo atrás e perguntando, eh, e atrasa ali o nosso processo, atrasava no caso da Ilca, que não existe mais, o nosso processo de produção. E ter também, dentro ainda do primeiro problema, né, da clareza técnica, que seria a solução, vocês terem, consciência das limitações mesmo de padrão, né. A gente tem limitação de maquinário, de mão de obra, de material. Então, às vezes, eram pedidas determinadas coisas no projeto que não é que todo mundo não conseguisse atender, né. Tem marcenarias que têm uma tecnologia de maquinário maior do que outras. Então você também tem que saber onde está o gargalo dos seus fornecedores ali, dos seus parceiros, para entender se eles poderiam estar atendendo aquilo. Mas quando você tem uma clareza e uma consciência do que pode ser e o que não pode ser feito, você deixa de fazer coisas que vão ser muito mirabolantes ou que talvez não possam dar errado, né, até mesmo na funcionalidade, né, não digo, pode ser que fique muito bonito, mas que não seja funcional ali para o dia a dia do seu cliente depois. O segundo segredo, segunda solução, no caso, né, seria a criação de um padrão replicável para o escritório, seja seu escritório formado por apenas você ou seja por uma equipe que você delega, né. Quando você tem um padrão de detalhamento que ele serve de base, você diminui a necessidade de revisão, de toda hora tem que ficar olhando tudo, toda hora tem que olhar o detalhamento inteiro, porque eu sei que é uma coisa que toma tempo de vocês também. Então a criação de um padrão, ela é importantíssima para acabar com esse erro, para ser um trabalho menos exaustivo para vocês, né, e que vá realmente gerar um resultado de conseguir inclusive delegar.
porque aí você delega com segurança, de sabendo que a pessoa que está fazendo, ela vai seguir o mesmo padrão que você já criou e que está replicando, e que você não precisa mais tomar conta daquela função ali, que ele vai conseguir fazer com clareza e com discernimento para que dê certo e chegue na marcenaria sendo entendido por quem vai executar. E a terceira solução seria uma comunicação estratégica, né, para deixar de o marceneiro simplesmente fazer da forma como ele acha que entendeu, para ele de fato estar entendendo. A gente na fábrica tinha essa comunicação estratégica através da boleta, né, porque era uma validação do que o arquiteto realmente estava pedindo. Eu sei que algumas empresas também trabalham com remodelagem do projeto, né? Lá a gente não fazia isso, porque eu não tinha, enfim, nem quem me ajudasse nisso, né? E eu não sei mexer de fato em SketchUp, AutoCAD, nada. Eu sei que algumas empresas fazem, mas não sei até que ponto é uma necessidade realmente de remodelar todo o projeto, né? Ou que isso vai gerar um resultado tão positivo. A boleta ela já atendia assim perfeitamente, e acho que é uma coisa que era muito mais rápida de ser executada talvez do que isso. Mas posso estar falando besteira porque isso de fato está fora do meu alcance, do meu conhecimento. Mas a partir do momento que você consegue fazer essa validação com a marcenaria, você diminui os erros assim absurdamente de produção. E outra coisa importante é deixar claro quem aprova o quê e em que momento. Porque muitas vezes acontecia do cliente também passar por cima de vocês, né, do arquiteto, do designer. E aí a marcenaria, em vez de seguir o detalhamento do seu projeto, que foi pensado, que foi aprovado pelo cliente, seguia o que o cliente estava falando, ou o que a marcenaria achava que era para fazer, e as coisas saem do seu controle e dão errado. Então, e padronização também dos arquivos, isso também é muito importante. Principalmente, por exemplo, os documentos que têm que ser enviados para a marcenaria. A gente tinha checklist lá na fábrica, né? Então eu tirava a medida, já pedia planta hidráulica, planta elétrica, mas tem outras marcenarias que não pedem de imediato. Então isso é um tipo de documentação que é importante vocês já terem disponível na hora que o projeto é fechado, né, com a marcenaria, para disponibilizar para eles e antecipar qualquer tipo de problema que vocês possam ter futuramente. Então, basicamente, os 3 erros são esses que eu apresentei, e as 3 soluções seriam essas também, né, para a gente ter um fluxo ali melhor de entendimento entre quem está projetando, quem está fazendo o papel e quem está executando, que está botando em prática e entregando ali toda a expectativa e toda a espera do cliente, né, e transformando realmente, porque eu entendo que a marcenaria é realização de sonho. Às vezes é muito clichê falar isso, mas tem muitas pessoas que, de fato, juntam o dinheiro que têm e por muito tempo para construir aquilo ali, e é uma realização muito bonita de se ver, principalmente quando ela dá toda certa, né? Quando ela fica redondinha. Quando começa a dar muito erro, aí é problemático para todo mundo e já gera uma tensão que é desnecessária e que pode ser corrigida com método, com prática, com padronização, como eu falei. E aí, só para exemplificar um pouquinho agora, antes disso. Então, você já pensou, agora passando um pouco a bola para vocês, né? Você já pensou se você, ou a sua equipe, se você tem uma equipe, conseguisse detalhar tudo certo, sem precisar revisar tudo? Que coisa boa que não seria? Quanto retrabalho você ia evitar? Quanto custo extra, principalmente, porque assim, tudo envolve dinheiro, né? Alguém sai perdendo quando tem esses erros, esses atrasos, essas complicações ali na execução do projeto. Seja o arquiteto ou o designer, seja o cliente, seja a marcenaria. Então, sempre tem um erro, um custo financeiro para isso, e um custo também de exaustão mesmo, né? De dificultar uma relação com o cliente, dificultar a relação com a marcenaria. Então, ter tudo bem pensado, padronizado, ele evita tanta coisa que eu acho que é um alívio, assim, é tirar um peso realmente das costas de quem está, seja pensando no projeto, seja executando. E aí, você imagina só você ter um projeto que a marcenaria entendeu de primeira, porque você soube detalhar pensando na forma como ele seria executado.
uma equipe ou você mesmo, se não tiver uma equipe, detalhando com mais segurança, né, e confiança, porque você entende dos processos de produção, apesar de você não saber e não precisar saber produzir o móvel, você entende todos os processos ali para a produção dele e consegue discutir isso com quem vai executar para você. Um padrão técnico que você vai criar para justamente evitar esses retrabalhos também. E tudo isso é possível dentro de um método que seria o nosso método que a gente está criando, o método Yucca, que já foi testado aí nesses mais de 300 projetos que eu fui acompanhando a execução ao longo dos anos de marcenaria. E a gente foi sempre testando erros e acertos para fazer a coisa funcionar. E quando eu fechei, né, quando a gente anunciou o fechamento, que eu realmente me dei conta de que funcionava, porque até então eu ficava muito ali na minha bolha, talvez, e não prestava tanto atenção. E quando a gente anunciou o fechamento, eu tive muito retorno de arquitetos, parceiros, de outras marcenarias, falando que a gente era referência, que se inspiravam na gente, e foi muito bonito de ver isso, me deu até uma certa tristeza, mas hoje em dia eu vejo que a gente tem um propósito muito maior com a criação desse método do que o que a gente estava podendo atingir enquanto marcenaria. Então, a gente vê realmente o método como algo transformador, sabe? Que vai poder ajudar muita gente e que vai me permitir permanecer dentro desse meio que eu construí ali, né? Que não foi uma coisa que veio de família, né? Não sou filha de marceneiro, não sou esposa de marceneiro, mas hoje em dia eu tenho essa paixão também pela marcenaria e vou conseguir me manter próxima sem depender tanto da mão de obra especializada, que também era um certo problema lá que a gente tinha. Então, isso faz sentido para você, essa mudança, essa transformação no seu escritório, essa diminuição dos problemas, dos retrabalhos? É uma coisa que te interessa, assim, né, que você tem vontade de conhecer, de se aprofundar? Né? Porque se faz sentido para você, eu gostaria de tirar um tempinho breve aqui agora para a gente falar sobre a mentoria, explicar um pouco de como ela funciona e na sequência a gente já finaliza aí a live, né? Já passei agora sobre os 3 problemas, o que a gente pode fazer para solucionar. Se não tivesse ficado claro também, vocês podem me avisar ali nos comentários que a gente volta se precisar. Mas queria pedir a permissão e a licença de vocês agora só para contar um pouquinho aí, explicar esse método que a gente está criando com muito carinho e que eu estou muito feliz em fazer parte. Né? Como eu falei, minha formação ela era em História e Arquivologia, né? Eu sou mestre em História, então a minha ideia no começo da carreira ali era virar professora, e a vida ela vai dando voltas e a gente acaba voltando para um lugar que talvez fosse, né, um sonho ali que ficou um pouco esquecido. Então eu estou bem realizada. Né? A mentoria do método Yucca, a nossa ideia é que seja uma mentoria bem técnica e bem prática, estratégica realmente. Eu não quero perder tempo com muita teoria, falando sobre sei lá, a história da marcenaria, a história do MDF. Não, não é nada disso. A gente quer que vocês tenham condições realmente de colocar isso em uso o mais rápido possível para transformar de fato os escritórios de vocês e a vida, né? Porque se você tem mais tempo livre, se você tem menos incomodação, menos estresse, você consegue viver outros níveis ali da sua vida com mais intensidade também. Então é um método que eu venho criando, não é de agora, né? A gente levou um tempo ainda para fechar a fábrica, porque é algo que precisa ser bem pensado também, mas o método em si a gente já vem criando há algum tempo, em cima dos erros, dos acertos, dos retrabalhos, das ideias que vêm surgindo, dos networkings que eu fui fazendo ao longo desse tempo, de eventos que eu participei. Então, tudo isso se juntou agora para a gente criar essa metodologia. Né? É um método que a boleta é uma pequena parte ali que eu contei para vocês, mas que fez muita diferença no nosso dia a dia da fábrica, mas é uma coisa pequena que está entre todo o resto que vai fazer parte desse montante aí e que realmente a gente espera que vá ser transformador, né, para os escritórios das pessoas aí que fizerem parte junto com a gente, e eu estou bastante empolgada com isso. É. E criei um método realmente vivendo, né, todos esses problemas e em meio a essas expectativas, e vivendo as mesmas dores que vocês, porque eu também quero sempre, e queria na época da fábrica, que tudo desse muito certo, e em vários projetos a gente conseguiu ter isso, em muitíssimos,
mas em alguns outros nem tanto, e a gente pegava aqueles erros para usar de exemplo para que não acontecessem nos futuros, e assim foi indo, né, para evitar justamente tudo isso que a gente já apontei bastante aqui, dos desgastes, dos retrabalhos, dos custos extras que não são baratos quando acontecem. Então vamos lá. Com o método você vai conseguir, né, detalhar os projetos de marcenaria entendendo, né, para a marcenaria entender de primeira. Você vai ter clareza e conhecimento, você vai reduzir o ruído com a marcenaria, com o fornecedor. E quando você reduz o ruído, você fortalece a sua relação com essa marcenaria também, porque a marcenaria que está feliz com o arquiteto, que sabe que vai pegar aquele projeto, ele vai sair redondinho, que vai ter comunicação fluida, que vai conseguir inclusive dar opiniões de ajustes ou algumas coisas que possam ser alteradas sem mudar a essência do projeto, mas que vá trazer mais funcionalidade para o cliente. Isso eu falo por experiência própria, tá? A gente ficava assim muito interessado em fechar qualquer projeto de algumas arquitetas que eu trabalhava, porque eu sabia que eu não ia ter incomodação nenhuma também, que as coisas iam ser fluidas, que o cliente ia ficar satisfeito, que aquilo ia trazer um resultado legal para a gente, inclusive de portfólio, de indicação. Então é muito importante ter essa relação legal das duas partes, para que as coisas de fato aconteçam da melhor maneira, né, e que sejam produtivas e proveitosas para todo mundo. E gere mais satisfação no cliente, porque quando o cliente está satisfeito, ele automaticamente vai convidar, sem convidar não, né, chamar o arquiteto, o designer novamente para quando ele tiver outros projetos a serem feitos. Muito possivelmente vai voltar para a mesma marcenaria também, como aconteceu várias vezes com a gente, de ter recorrência de clientes, e vai indicar, né? Porque ele vai ter ficado feliz com o resultado e isso aí gera indicação. E bons clientes trazem outros bons clientes, e assim as coisas vão se desenvolvendo, se desenrolando positivamente para todo mundo. E aí, a mentoria em si, depois vocês vão ver que ela se paga com um único erro sendo evitado. Porque para as pessoas que estão começando, né, pensando ali nos três públicos que eu pretendo estar ajudando aí com essa live de hoje e com o método também. Se você está começando e você tem um erro que o cliente identifica como sendo seu ou da marcenaria parceira que você indicou, você provavelmente vai perder esse cliente, ou indicações futuras que ele poderia gerar. Então, para quem está começando, isso é muito grave, porque aí você perde um potencial de ter alavancagem no seu negócio, né? De você fazer seu escritório crescer, de você ter mais dinheiro. E para quem está começando e tem pouco dinheiro e pouco cliente, isso é muito ruim. Se você tem um erro técnico, e dependendo da parceria ali, porque, por exemplo, quando aconteciam erros lá na fábrica, que eram não necessariamente de produção, mas que eram do detalhamento, a gente, no geral, a gente absorvia, né? Porque se era uma parceira, um parceiro nosso de trabalho, não é aquilo ali que vai acabar com a parceria ou que vai fazer a gente ter um prejuízo muito absurdo. Ou então, se fosse, né, dependendo do problema, a gente até conversava para dividir, enfim, o custo daquilo, mas no geral não aconteceu com a gente nenhum exemplo muito grave de erro técnico. Mas eu conheço marcenarias que já passaram por situações assim e que o prejuízo para a arquiteta, para o arquiteto, foi de mais de 10 mil reais. Então, assim, é absurdo, né? Dependendo da escala e do tamanho do projeto e do tamanho do erro também que acontece. Se você já tem uma equipe, se você treina a sua equipe sem método, você está tendo um gasto duplo, porque você está treinando, aliás, você não está, você está treinando as pessoas, mas sem dar o treinamento adequado. Então, eles não estão sabendo criar padrões, executar dentro daqueles mesmos padrões, de uma mesma metodologia, e você vai ficar tendo retrabalhos em cima de retrabalho o tempo todo, né? Fora que com o método a gente espera que isso espera não, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, porque é algo que a gente já testou também, e a gente quer realmente que haja essa transformação para que não tenham mais esses retrabalhos, essas incomodações, e que o escritório de vocês funcione redondinho ali para trazer lucro, para trazer novos clientes e indicações daqueles clientes que já passaram por vocês. Né? E aí você pode estar pensando, esse método ele serve para mim? Se você tem um escritório que você quer aplicar isso, serve.
e vai ser um método muito prático mesmo, assim, eu não, né, é o que eu falei, a gente vai lidar um pouco com teoria, com certeza, é importante, mas a ideia é que vocês consigam aplicar já imediatamente, ali, após as aulas, os ensinamentos que forem sendo passados. Se você não tem tempo para acompanhar, porque eu sei que está todo mundo numa correria, né, hoje em dia a gente não consegue mais se encontrar pessoalmente, eu sempre gostei muito de tomar café com os nossos parceiros, assim, e eu não conseguia, porque estava sempre todo mundo em correria, em obra e fazendo detalhamento, enfim, prospectando clientes. Então eu sei que está todo mundo corrido. Pensando nisso, a ideia da metodologia ali da mentoria é que a gente faça 2 aulas no mês, ao vivo. Se a pessoa não puder participar por qualquer motivo, naquele horário ali da aula vai estar gravada, então vai ficar disponível, fora os materiais de apoio também, então o tempo não vai ser um problema. E se você tem uma equipe que é iniciante, a ideia também do método é treinar essa equipe para você conseguir ter esses padrões replicáveis ali e delegar com segurança, com sabedoria, né, para que o seu negócio escale de fato. E aí, a gente tem o que você recebe no método Yuka. São 12 aulas ao vivo, mais esse acompanhamento estratégico. O acompanhamento estratégico, na verdade, são sessões de dúvidas, né? Ao longo das aulas ao vivo, a gente vai ter um tempo ali de 30 minutos, 1 hora, o tempo que for necessário, para vocês estarem tirando dúvidas referentes ao tema ou referentes a algum tema complementar. E aí, a metodologia, o método, ele vai girar sempre em torno de 3 pilares fundamentais, que são esses 3 pilares que a gente conversou ali, que resolvem os 3 problemas da execução ali dos projetos de marcenaria, né? Seria a clareza técnica, justamente para você saber o que está detalhando e saber passar isso para a marcenaria através de uma comunicação estratégica que você vai ter com seus parceiros. Inclusive, um outro ponto importante é, além de você se comunicar bem, você saber conhecer e identificar bons parceiros. Porque não adianta você falar com a marcenaria tendo clareza do seu conhecimento, mas o marceneiro não ter essa troca contigo, não está interessado em criar essa parceria. Então, é importante também que você conheça marcenarias, e eu tenho, hoje em dia, autoridade para falar para vocês o que é uma boa marcenaria, quem você deve procurar, para que o seu trabalho também flua nesse sentido de você conseguir ter uma comunicação com pessoas que vão entregar o que você espera de resultado, né? E esse padrão replicável que você vai poder aplicar, seja você trabalhando sozinho, seja você trabalhando numa equipe maior ali, delegando as tarefas. Então, o que você vai precisar, tudo que você precisa para entregar com segurança, vai estar sendo abordado dentro dessas aulas, que são ao vivo, né? E a gente vai dividir ela basicamente em 2 blocos, né? Um primeiro bloco ali, as primeiras 6 aulas, vão ser parte mais técnica mesmo de marcenaria. A gente recebia lá de muitos arquitetos com dúvidas sobre ferragens, principalmente. Material nem tanto, porque, né, o material é basicamente o MDF, o que muda ali são as espessuras. Hoje em dia tem alguns MDFs diferentes, com padrões novos, mas não são tantos assim, apesar de que isso vai ser abordado também nas aulas. Mas muita dúvida em relação às ferragens, à estrutura de montagem, junção de móvel, acabamento. Então, tudo isso vai ser abordado nas primeiras aulas ali, no primeiro bloco da parte técnica mesmo de marcenaria. E no segundo bloco a gente vai ter os processos e a comunicação, que é essa parte de orçamento, porque isso, nossa, isso pegava muito lá na fábrica também. Eu sempre fazia uma pergunta para os arquitetos, para os nossos parceiros, enfim, quanto o cliente gostaria de investir no móvel? A maioria das pessoas não sabia me dar essa resposta. E aí eu pensava, como vocês estão detalhando sem saber quanto o cliente quer gastar? Porque qualquer móvel, por exemplo, ripado, arredondado, laqueado, com vidraçaria, ele tem um valor diferente de um móvel quadradinho ali, modulado, né? Então, assim, saber essas diferenças de valor de marcenaria é extremamente importante para você conseguir detalhar com segurança de o que você está entregando e o cliente aprova, feliz da vida, vai poder ser executado dentro das expectativas de investimento dele. Porque não adianta detalhar uma coisa lindíssima que a pessoa não pode pagar ou não quer também pagar por aquilo, né? Então, essa parte de orçamento vai estar no segundo bloco da mentoria.
e a questão da comunicação com a marcenaria, como eu falei também, fora os checklists e tudo mais, que eu já vou falar logo na sequência também para vocês. E aí agora, falando um exemplo prático também que aconteceu e que a boleta, né, essa metodologia ali que eu já falei um pouco antes, salvou a gente e a nossa parceira na época ali também, a arquiteta desse projeto. A gente teve um projeto de uma cozinha, isso já tem alguns anos, deve ter uns 2 ou 3 anos atrás, mas não foi a única vez que aconteceu, só usei aqui para exemplificar mesmo. A arquiteta detalhou a torre quente ali, onde vai o micro-ondas e o forno, né? E na época a cliente não tinha ainda comprado e nem tinha ideia do forno que ela gostaria de colocar. Então foi detalhado um forno genérico. Antes da gente começar a executar, eu sempre pedia para que esses elétrodos já estivessem ou comprados ou pelo menos especificados no projeto, né? Para a gente já saber como executar o móvel, saber que desconto que tinha que dar, ver o manual para ver a questão de respiro, né, se ia caber dentro do móvel conforme estava detalhado. E foi justamente o que aconteceu. Né, graças à boleta, a gente identificou um erro ali, quando ela me passou a especificação do forno que a cliente tinha comprado, ou ia comprar, enfim, que ela tinha escolhido, e aí a gente conseguiu evitar um retrabalho ali grande, porque vocês imaginem só, eu chegar com a cozinha toda pronta, montada na casa do cliente, e aí o montador chegar para ela, olha, senhora, pode me dar o forno agora para a gente cortar a máscara? E a gente vê que o forno não cabia no, na cozinha e ter que refazer uma cozinha inteira. Assim, fora o prejuízo, que ia ser absurdo, né? Não ia ter lucro mais nesse projeto, a cliente ia ter uma insatisfação muito grande. E eu acho que o pior de tudo, não o pior, porque o prejuízo também é muito ruim, né? Mas essa insatisfação do cliente gera coisas maiores do que o prejuízo momentâneo daquela situação, daquele projeto. Porque se você tem um cliente insatisfeito, ele não te indica, ele não volta a fazer nada com você e eventualmente ele nem te paga, né? Porque já conheci várias situações de outras marcenarias que não receberam porque o cliente estava insatisfeito com alguma coisa. Então, essa parte da validação do processo, para mim, é uma das mais fundamentais e é uma coisa que a gente vai estar ensinando também durante essa mentoria ali do método Yucca, para vocês se atentarem a marcenarias que, de alguma forma, validem o projeto antes da execução, para que os erros, de fato, sejam minimizados. Então, você já se viu alguma vez em alguma dessas situações de estar sobrecarregada com revisões, de ter um escritório crescendo, mas não conseguir delegar com clareza, com segurança, de já ter a sua equipe, se você já tem esse escritório, mas tudo ainda depende muito de você, porque as pessoas não têm liberdade e autonomia para trabalhar sozinhas, porque ou não sabem, ou porque você realmente não consegue delegar isso por não ter padrões, né? Se você quer aumentar a sua entrega técnica, quer se posicionar como referência, que é importante isso também, né? Ser referência no mercado, ser referência para os clientes. Se você quer ter segurança para escolher os seus fornecedores, como eu já falei antes aqui também na live, isso tudo a gente pode proporcionar dentro da mentoria. E só que aí você pode estar pensando, né? Já tenho experiência com marcenaria, então será que isso vai resolver? Essa mentoria vai resolver meu problema? Eu já tenho prática, eu já estou há anos no mercado. E de fato a prática ela ajuda em muita coisa, né? Eu realmente aprendi muito com a prática. Mas é diferente a prática de você enquanto arquiteto ou designer da prática de quem está dentro da fábrica executando, porque tem uma limitação ali entre as coisas que vocês vão aprender, né, no seu dia a dia e o que de fato acontece ali na produção. Então, quando você tem um método que ele é validado dentro da marcenaria, com um processo que você pode replicar para a sua equipe, com uma comunicação que vai te fazer entender e melhorar essa fluidez no teu diálogo com os fornecedores, é diferente de apenas você, já estou há muitos anos no mercado e eu já sei o que eu tenho que fazer sozinho. Porque, assim, sozinho ninguém consegue nada, né? A gente está sempre se ajudando e recebendo ajuda o tempo todo. E realmente o método que a gente está criando é com essa intenção
de ajudar, de pegar na mão e de levar junto e fazer vocês crescerem, desenvolverem o escritório de vocês. E eu vou ficar muito satisfeita quando eu ver isso acontecendo também no dia a dia, ali na prática, até porque eu continuo acompanhando, né, todo mundo aí que a gente era parceiro, eu continuo acompanhando o crescimento e eu fico muito realizada realmente quando a gente vê que as coisas estão dando certo. Então, a mentoria, continuando aqui, e já estamos quase no fim, tá? Só para eu também não me estender muito, a gente vai ter, né, como eu tinha falado, essas 12 aulas ao vivo, e também vamos ter 8 aulas gravadas com assuntos complementares. E qual é a minha ideia com essas 8 aulas? É que ao longo das aulas ao vivo, a gente vai ter esse momento ali de tirar as dúvidas, de sanar dúvidas. Pode ser que algumas dúvidas sejam maiores, que demandem mais tempo de explicação, ou que sejam realmente assuntos que eu vá precisar pesquisar com mais, né, para eu ter mais clareza também e passar uma informação correta. Porque apesar de ter 7 anos ali de marcenaria e ter adquirido muito conhecimento, ainda assim tem coisas que pode ser que eu não saiba resolver ali e responder imediatamente com convicção. Então, a gente vai ter essas 8 aulas extras justamente para isso, né, surgiu alguma dúvida que é do grupo ou uma dúvida maior, eu vou lá e gravo uma aula, para conseguir resolver essa questão. Se não surgirem dúvidas ou se forem todas elas muito pontuais que a gente consiga resolver durante as 12 aulas ao vivo, essas 8 aulas complementares gravadas também vão continuar acontecendo, justamente para trazer assuntos extras que não deram para ser abordados ali nas aulas ao vivo, né, que vão acontecer 2 vezes ao mês. Então, isso vai me dar trabalho, eu sei, mas vou ter que pesquisar, né, vou ter que organizar, gravar, mas é uma coisa que eu tenho certeza que para vocês vai significar mais clareza, que vocês vão ter mais qualidade e um entendimento mais rápido ali para as coisas acontecerem. E vamos lá. Então, ó, além das aulas ao vivo e dessas aulas gravadas, a gente ainda vai ter uma relação de checklists e de guias técnicos de pronto uso que vão ser disponibilizados para todos os mentorados. E aí esse material vai ser PDF, né? As aulas ao vivo e gravadas vão ter slides, esses slides vão ser disponibilizados. A gente vai ter checklists de detalhamento e de montagem, guia de ferragem, guia de material. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, podem ir lá buscar no guia e ter esse acesso mais rápido, facilitado, já responder e já conseguir seguir, né, continuar ali o detalhamento. Além de exemplos práticos, com base em erros reais, seja na nossa marcenaria, né, que eu tenho ali uma gama de erros para conseguir contribuir para que não aconteça com vocês, e seja em marcenarias de amigas, enfim, de pessoas que eu construí parcerias ali ao longo desses anos também, e que tem me ajudado muito na construção desse método. E além de tudo isso, a gente ainda vai ter aulas com fornecedores complementares, né? É muito bom, assim, muito significativo para mim, porque ao longo dos anos, dos 7 anos de Yucca, a gente construiu relações muito fortes com outros fornecedores, né? No meu orçamento, eu fazia um orçamento, tentava ser o mais completa possível. Então, a gente compreendia dentro do orçamento de marcenaria, vidraçaria, serralheria, estofado, pintura laca. Eu só não incluía pedra, porque a pedra vem depois do móvel, então eu achava aquilo um pouco complicado. Mas a gente já conversou com alguns desses fornecedores, né, dessas áreas, vidraçaria, serralheria, estofado. Eu sei que são coisas que geram muitas dúvidas também para vocês durante o detalhamento dos móveis, então eles também vão participar com aulas complementares ali, principalmente para tirar dúvidas e para trazer o conhecimento deles, que também é muito importante, que com certeza vai englobar, né, no total ali do que a gente quer oferecer para vocês. E aí, além disso, um último item ali que vai fazer parte dessa mentoria é uma aula técnica dentro de uma marcenaria. Não vai ser na minha, obviamente, que é aí o que a gente fechou de fato a fábrica em maio desse ano. Em maio não, em abril. Mas eu tenho muitas amigas com marcenarias aqui na região, então a gente vai ter essa aula prática justamente para vocês entenderem no dia a dia da marcenaria como é que é o funcionamento, como são os maquinários, como é que são essas junções, essas ferragens, materiais, né? E eu ainda não defini, vai depender muito da turma, né? De se são pessoas daqui
da região, se vai ter gente de fora, para a gente definir se vai ser uma aula gravada ou uma aula presencial, mas de qualquer forma essa aula vai acontecer para que vocês também adquiram esse conhecimento. E aí, a pergunta, já chegando no finalzinho da nossa live, né? Se tudo que o método Yucca fizesse fosse fazer com que a marcenaria entendesse seus projetos de primeira, sem erro e sem retrabalho, sem custo extra e sem incomodação com o cliente, você acha que vale a pena o investimento nesse método? Se tudo que a gente fizer e que se propuser, né, criar um padrão técnico, uma padronização que seja replicável e que você consiga usar no seu escritório, com autonomia, com segurança, você acha que vale a pena esse investimento? E se a gente também te mostrar como comunicar bem com esses fornecedores, e aí quando eu digo com os fornecedores, dizendo em relação à marcenaria, não é só marcenaria, né, apesar de que a maioria das marcenarias que eu conheço, pelo menos aqui na nossa região, né, não sei em outros estados, já fazem esse serviço no geral de trazer os outros fornecedores junto, né, de englobar dentro do mesmo orçamento outros fornecedores. Mas você também vai melhorar, quando você melhora a sua comunicação com a marcenaria, você também está melhorando com fornecedores distintos ali, com serralheria, com vidraçaria, com a pedra, né, com mão de obra de empreiteiro e tudo mais. Então, você acha que isso daí vale o seu investimento? E aí, por fim, quanto que vale ter um escritório que entrega, aliás, com padrão, sem retrabalho, sem custos extras, ou seja, se você deixa de ter retrabalho e custo extra, você começa a ganhar mais dinheiro, né? E começa a ter mais indicações, começa a ter mais clientes, seu escritório escala, daqui a pouco você já está conseguindo contratar mais gente e virando referência dentro do mercado. E eu acho que isso é importante e engrandecedor, porque a gente precisa, não é que precisa, mas é muito bom quando a gente é validado pelos outros, né, como uma referência, como alguém que está de fato agregando e trazendo valor para o que está sendo feito dentro do mercado em que a gente atua. E foi assim que eu me senti com a fábrica, com a Yucca, quando a gente fechou e durante o período que a gente estava aberto também, obviamente. E é assim que eu pretendo me sentir com a mentoria, porque eu sei que a gente tem capacidade de entregar muita coisa e fazer a diferença na vida realmente de quem estiver ali participando. E aí, com tudo que eu passei ali que vai estar disponibilizado, o valor estimado dessa mentoria, com base na minha hora trabalhada, nos materiais que a gente vai disponibilizar, nas horas dos fornecedores que vão dar aulas também para a gente, né, ficaria ali nesse valor de 11.560. A nossa ideia, a gente ainda não lançou essa live, é a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre a mentoria em si e valores, mas a nossa intenção é estar lançando esse serviço, esse produto, né, com essa duração ali de 6 meses, com todas as aulas que estão incluídas, todos os benefícios, no valor de 4.997. Mas hoje, como é a primeira live que a gente está fazendo, e eu sou assim extremamente agradecida da presença de vocês, porque é a primeira live da minha vida, inclusive, a gente vai estar fazendo uma oferta especial, então, pelo preço de 1.997, né, à vista ou parcelado em até 12 vezes ali no cartão, com uns jurozinhos, mantendo todos os benefícios que eu tinha apresentado anteriormente, mas com um preço reduzido, porque a gente entende que quem está aqui hoje realmente merece esse benefício e vai com certeza contribuir também para o nosso crescimento, enquanto a gente contribui para o de vocês. Eu acho, e acredito que vocês vão concordar comigo, que esse valor ele não é um custo, ele é um investimento que retorna para vocês e retorna muito rápido, inclusive. A maioria dos arquitetos que a gente trabalhava recebiam um RT, né, a reserva técnica. E se você pega um projeto de 20 mil e recebe 10%, em um único projeto você já está pagando pela mentoria ali de 6 meses, com todos os benefícios que eu apresentei. E um projeto de 20 mil hoje em dia é muito fácil de fazer, né? Porque, assim, lá na fábrica, por exemplo, a maioria das cozinhas de quarto que a gente fazia, um ambiente do apartamento, da casa, normalmente já passava de 20 mil. Então, com certeza, é um investimento pequeno para o retorno que vocês vão ter aí de todo esse conhecimento agregado que a gente está trazendo e quer passar adiante
para transformar o escritório de vocês. Então, a mentoria, para quem está aqui hoje, além dos benefícios que eu já tinha falado, a gente vai trazer 2 bônus também, que são a comunidade técnica, onde vão ter outros profissionais da área, né, outros arquitetos, outros designers, de partes diferentes do Brasil, então é bom porque tem uma troca com lugares diferentes também, com formas diferentes de trabalhar, e também com fornecedores que a gente vai selecionar ali para estarem dentro dessa comunidade e poderem agregar valor e conhecimento para vocês. E um canal de suporte para dúvidas também comigo, né, porque no geral as dúvidas seriam sanadas ali durante as aulas ao vivo, mas caso no período entre uma aula e outra você tenha dúvidas, está executando, está detalhando algum projeto, a gente vai ter um canal de suporte ali também, diretamente comigo, para poder sanar, para eu poder ajudar vocês no dia a dia e a gente fazer parte dessa transformação. Então, já chegamos agora ao final da live, já deu 1 horinha aqui certinha, cronometrada, e a gente está aí com essa oferta válida até o dia 25, até sexta-feira dessa semana, para quem está participando hoje da live, no valor de R$ 1.997, com todas essas informações ali, os benefícios que eu passei, e mais os bônus que foram liberados dentro da live também. Esse QR Code que está na tela, ele direciona para a Hotmart, é um site seguro de checkout, então vocês podem preencher os dados ali com segurança e fazer o pagamento. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, muito obrigada de coração, fico muito feliz com a quantidade de gente aí que eu estou vendo participar, nem esperava, e aguardo vocês na mentoria, né, para a gente, de fato, poder colocar isso em prática e transformar o dia a dia e o escritório de vocês. Vou deixar aberto agora uns 5 minutinhos, se alguém tiver uma dúvida, quiser abrir microfone, falar alguma coisa, fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Senão a gente encerra por aqui. E é isso. Muitíssimo obrigada de novo. Obrigada, Osmar. Muito bom ter te visto por aqui. Quanto tempo, né, que a gente não se falava, mas que legal que vocês participaram aí também. Mais alguém? Senão, a gente vai encerrando por aqui para vocês poderem descansar também, que a gente ainda tem a semana inteira aí pela frente, de luta, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Ai, obrigada, Mariana, que bom que vocês gostaram, fico feliz. Estava um pouco nervosa, não sabia se estava falando muito rápido, se o assunto estava legal, mas que bom ter esse retorno aí de vocês também. Mas então é isso, vou estar encerrando por aqui, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, uma ótima semana. E lembrando que a oferta está válida aí até sexta-feira, para quem estava participando. Então, se vocês tiverem interesse em fazer parte dessa mentoria, vai ser um prazer estar junto com vocês nessa jornada. Tchau, um beijo e boa noite.